Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na fé, juntamente com as obras de justiça, porque sem as obras de justiça a fé se naufraga. Sempre vigilante para não cair na incredulidade, sempre vigilante para influenciar aqueles que têm a necessidade da fonte de água viva. Estar sempre jorrando desta água, porque do interior flui rios de água viva, a água transformada no vinho definitivo. Porque se permitir ser influenciados segundo o padrão deste mundo, ficam com a língua ressequida. É necessário perseverar com o interior fluindo os rios de água viva, a palavra que é viva e eficaz, o verbo que se fez carne, a própria palavra, aquele que disse: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amantes das trevas rejeitaram a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Meu povo cometeu 2 crimes. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, para cavar suas cisternas rachadas que não retêm água. A dureza do coração que não retém, o embrutecimento do coração devido à desobediência, devido às muitas transgressões. Mas bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, aqueles que buscam uma mudança de comportamento, sair do estado de injustiça para ser justo. Isso só é possível através do único justo, de Sadiq. E alguns perseveram com o coração duro. A cegueira espiritual não se alcança, acha que está vivendo de forma dissoluta e na verdade está sempre aborrecendo o Espírito Santo. E a Bíblia nos ensina: não entristeceis o Espírito Santo, mas permaneceis serem amoldados segundo o Espírito, segundo a sua força e o seu poder. Quando assim permitimos a renovação constante e diária, através do exercício constante, somos renovados. Nova criatura e já não se retrocede segundo os atos de injustiça, permanece exercendo o direito segundo a equidade e a imparcialidade. Vive dia após dia segundo o direcionamento do seu Espírito, como ele está sempre nos ensinando. Persevera sendo um culto racional, demonstrando através do bom proceder as atitudes das quais devemos permanecer. Atitudes das quais são testemunho para aqueles que são influenciados segundo o padrão deste mundo. Porque se permanecer, aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece nem ama a Deus. Por isso aborreceis a todo mal, aborreceis a todo... não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sujeitai a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lembrai-vos do caso de Abel e seu irmão Caim. Abel oferecia sempre obras de justiça, perseverava segundo as boas obras, e quando ali foi feito o sacrifício, Deus agradou das suas ofertas de sacrifício, porque suas obras eram boas. Já Caim, ofertando ali o sacrifício, as suas obras foram rejeitadas.
porque suas obras eram más. Deus lhe disse, né, se tu não estiveres segundo as boas obras, então não serás aceito. O mal está à espreita, cabe a tu venceres. E ele fechou o semblante, ele tomou a forma do maligno e acabou sendo influenciado pelo maligno, ao invés de sujeitar a Deus e resistir ao maligno. E por isso foi o primeiro homicídio na Bíblia. Derramou o sangue do seu irmão, sangue de um inocente que ofertava obras de justiça. E a Bíblia diz que desde o sangue de Abel até de Zacarias será cobrado, segundo aqueles que perseveram segundo o espírito do erro, aqueles que quando levantam as mãos ao céu, suas mãos estão cheias de sangue de inocente. Porque aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor. Prestarão conta não somente da sua alma, dos seus atos, mas também daqueles que desencaminharam. Porque a Bíblia nos diz a respeito do sentinela, o sentinela que tem que ficar vigilante e tocar a trombeta. Aquele que toca a trombeta da maneira correta, né, aquele que toca, se as almas ouvirem e mesmo assim não derem ouvido, ele não responderá pelas suas almas. Mas já aquele que ficou, não tocou a trombeta da maneira correta, né, aquele que deixou de tocar, e se alguma alma perecer por ele não ter tocado a trombeta, chofar, ele será cobrado por aqueles que tiverem o seu sangue derramado e ele não anunciou a verdade. E a verdade é o Evangelho. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e homens, aliança superior até mesmo do que os sacerdotes terrenos, aliança superior até mesmo que dos anjos. Seu sacerdócio é eterno, é real e santo, do qual nós seguimos. Sacerdócio segundo Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa, porque não se achou outro maior. A semente de Abraão, o pai de multidões, o Emanuel, Deus é conosco, aonde Deus disse que pede pelos confins da terra e todas as povos e nações serão teus, aonde aquele que formou os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração ao Pai, ele herdou tudo do Pai e o Pai lhe concedeu o julgamento. Sabemos que ele está governando, está de pé como juiz, como quem pisa uva nos lagares, está vencendo todo principado e potestade da qual ele já despojou naquele monte de Sião, está expulsando, porque vencido e condenado ele já está. Cabe a nós utilizarmos do poder e da autoridade que ele nos capacita para expulsar todo principado e potestade, porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, e sim contra os principados e potestades. E ele é aquele que está os vencendo. Assim, seguimos dia após dia, e como ele nos ensina quando ele envia os discípulos a uma missão e eles retornam,
e dizem: Mestre, até os demônios nos sujeitam. E ele disse: eu os via como um raio caindo do céu, caindo como um raio cai do céu. Mas não alegrais que até os demônios vos sujeitam, mas antes alegrai-vos que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E assim nós perseveramos dia após dia, combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós. Confundidos e envergonhados aqueles que se levantam em vão contra o ungido de Deus, Cristo. Porque se ele está em nós e nós nele, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vencedores em Cristo Jesus são aqueles que perseveram segundo a unidade da fé, interligada como membros dos membros, aonde ele disse: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua equidade, segundo a sua imparcialidade, segundo o seu exercendo o direito e a sua justiça, porque ele detesta aqueles que andam segundo a parcialidade, aqueles que fazem julgamento segundo ele mesmo não tem parcialidade. Ele julga tanto a pequenos como grandes. Ele é aquele que muda os tempos e as estações. Ele é aquele que se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele é aquele que rebaixa a uns e promove a outros. Porque agindo ele, ninguém impede. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. E assim nós perseveramos dia após dia. Como ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu fardo leve, meu jugo é suave. Tomai sobre vós a minha canga. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E jamais, após tomar sobre o seu jugo, andamos sobre um jugo desigual. Que comunhão há de crente com descrentes? Que comunhão há de Cristo com Belial? Que comunhão há de luz com trevas? Após conhecer a sua luz, após estar sobre o seu jugo, jamais somos influenciados novamente segundo o padrão deste mundo. Rejeitamos e aborrecemos toda religiosidade falsa. Aquele que se diz religioso e profere mentiras, a sua religiosidade é falsa. Vigiai e acautelai, daqueles que ensinam meramente doutrinas humanas impossíveis de os salvar. Purificações exteriores, da qual ele disse: ide e anunciai o Evangelho. Deus aceitou as doutrinas, purificações exteriores, até que fosse instituído a nova aliança. Mas agora nós somos ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade. Paulo vai dizer: até batizei algum de vós, mas ele mesmo disse: atualmente, após a maturidade da qual ele alcançou, segundo a plenitude de Deus, que é Cristo, que nos revela, ele diz: cabe a mim anunciar a vós o Evangelho e não ficar vos batizando. E assim nós perseveramos dia após dia, anunciando o Evangelho, anunciando a verdade, da qual convence o homem dos seus maus caminhos. Ele disse que derramaria toda a carne o seu espírito, ele restauraria o coração de pedra com um coração de carne, ele colocaria um novo espírito, o Espírito com a ascensão de Cristo, outro advogado, da qual ele disse: que vós lembrareis de tudo aquilo que eu vos disse, que por esta palavra que eu vos tenho declarado, vós já estáis purificados, mas nem todos,
porque ele sabia daqueles que havia de o trair. Judas, o Iscariote, para que se cumprisse as escrituras, aquilo a respeito do que o rei Davi disse: o meu amigo que comia comigo junto à mesa do meu pão havia de o trair. Como ele disse: não eu escolhi vós 12, um de vós é um diabo. Assim como nós temos que ficar vigilante, porque Paulo mesmo diz: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Lembrai-vos que Pedro, ao mesmo tempo, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E ele disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E ao mesmo tempo que ele ali o reconhece como inspirado pelo Espírito, também quando Jesus disse que era necessário subir a Jerusalém e ser castigado ali, ser morto pelas autoridades, pelos sacerdotes, pelos governantes, ele disse: não permitiremos fazer isto contigo. Ou seja, ele estava indo contra a palavra, onde Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque a tua atitude reflete como a que de homens. Porque ele já não estava segundo o Espírito, mas segundo a carne. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Por isso permaneceis em Espírito e em verdade, porque somente assim somos vencedores em Cristo Jesus, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E em mais um dia perseverai segundo o Espírito opera em nós, oferecendo culto de ação de graça através das boas atitudes da qual Deus nos conhece. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.